Estamos aqui na estação Capão Redondo e agora a TV Giro 1 vai iniciar um processo de descobrimento. É isso aí, a partir de agora a TV Giro 1 vai ter muitas ações e muitas discussões e hoje nós vamos conversar com o Movimento Brasil Livre. O representante do Movimento Brasil Livre chama-se Renato Oliveira. O Renato, que é aqui da região, vai trazer para nós um pouco das informações sobre o dia de amanhã, dia 13, sobre esse impeachment e fora Dilma. Vamos entender um pouquinho do que está acontecendo? Acompanhe conosco, com o Renato Oliveira. Tudo bem, Renato? Tudo prazer. Bem. Prazer. Renato, conta pra gente um pouquinho, qual que é o objetivo hoje aqui? Nós estamos no metrô Capão Redondo e o que você está pensando hoje com o movimento? Hoje nós estamos fazendo um panfletaço, que é uma ação que o movimento já é acostumado a fazer antes das grandes e das megas manifestações, que é para mobilizar o cidadão comum, aquele que usa o transporte público, e vir na periferia, em uma das maiores comunidades da cidade de São Paulo, já é com o objetivo de aproximar as pessoas da periferia para essas causas que às vezes elas não têm as informações necessárias para lutar, para entender e para buscar pelos seus direitos. Então é estratégico vir aqui no Capão Redondo, extremo sul de São Paulo, para mobilizar a comunidade que mais tem sofrido com o PT, porque eles dizem que olha para os pobres, só que é esse povo que sofre com desemprego, com transporte precário, com a saúde ineficiente, e é por isso que nós estamos aqui. É uma manifestação contra a corrupção. E a corrupção não só do PT, mas a corrupção da instituição política. A manifestação em si amanhã é a favor do impeachment, mas uma das pautas, obviamente, o Brasil inteiro é contra a corrupção, ninguém é a favor. E o Aécio que está sendo citado no Lava Jato, que teve lá suas... também. Como é que é essa situação? Tem que ser investigado e se ele tiver culpa no cartório, ele tem que ser punido. Agora, nós temos que entender que o Aécio, ele é líder da oposição. Que o Aécio foi um cara que quase foi presidente da República, ele tem recall de votos. É presidente do maior partido de oposição do Brasil. Então é interessante que as ruas obriguem esses caras a dar o voto favorável ao impeachment. Então todo esse processo do impeachment se faz com muita inteligência. Querendo ou não, o movimento precisa que esses caras votem a favor do impeachment. Então é o que nós fizemos. Muitas pessoas reclamam, mas vocês levaram e protocolaram o pedido de impeachment com o Eduardo Cunha. Só que ele era o presidente do Congresso. Se o Lula fosse presidente do Congresso, a gente ia ter que protocolar com o Lula. E a Dilma caindo, quem que assume? Michel Temer. E qual que é a participação de vocês com o Michel? Nenhuma, é a mesma participação que todos os políticos. Mas muda, a figura Dilma que atrapalha, é isso? A solução para a crise no Brasil é a saída do PT do governo. Vou te explicar por quê. Por dois motivos. Primeiro, que você pode perceber, quando o impeachment aquece, a bolsa ela sobe, o dólar cai e as coisas começam o real começa a se valorizar novamente, porque os investidores e o mercado financeiro entendem que com a saída da Dilma volta a confiança, a roda volta a girar e as coisas começam a melhorar. Então isso já é um ponto que são números e a gente não contesta números. O segundo ponto é que a crise anti-justiça econômica é política. Se Dilma Rousseff ela sai, entra o Michel Temer, por ser do PMDB, o maior partido do Brasil, tem maioria no Congresso Nacional, tem maioria na Câmara dos Deputados e tem maioria no Senado. Então a crise política ela já é resolvida a partir desse momento. Então já começamos a caminhar para uma mudança. O estrago que o PT fez foi muito grande, vai demorar alguns anos para ser resolvido. A gente veio aqui no Capão Redondo hoje convidar a população da periferia. A gente acha importante o apoio de todas as classes sociais, porque o problema da crise econômica afeta a todos. A gente veio conscientizar as pessoas da participação política que elas têm como ativismo, de demonstrar que são insatisfeitos com o governo de Dilma Rousseff e querem a substituição do governo, porque do jeito que está a gente não consegue mais. Qual país que não tem crise? Agora que está aparecendo essa roubalheira toda, mas sempre teve escondido, sempre teve. Agora está aparecendo isso aí. Por quê? Porque liberaram, só para ferrar com o PT. Tá entendendo? Entendi. Isso aí, sabe o que é? É a ambição desses outros que querem roubar mais. Chegando agora, 7h25 da manhã, na casa do Renato Oliveira. O Renato Oliveira é um dos líderes do movimento pró-impeachment. Vamos acompanhar o dia do manifestante. Vamos lá. Opa! Tudo bem, Renato? Bom dia. Tá bem? Casa sua. Vamos lá. Já estava acordado? Já muito cedo. Acho que a gente nem dorme no dia de hoje. É mesmo? Como é que é? Tudo bem? E o nosso amigo aí, ó, vai conosco. Herbert, tudo bem? Bem? Bom dia. Estamos aí Ó, por favor, pode sentar, fique à vontade. Deixa vocês à vontade aqui. Conta pra gente aí como é que é o dia a dia de vocês, como é que é o que antecede um dia tão especial como hoje, como é que é esse coração, essa organização, tudo isso? Agora é torcer, pedir a Deus para que tudo ocorra bem, tudo ocorra dentro da tranquilidade e da paz. Quantas manifestações já fizeram contando com a de hoje? 16. 16 manifestações. Hoje é a 16ª. E tá sendo produtiva?
demais. Graças a Deus, há um ano e meio atrás, quando começamos, era uma loucura falar em impeachment de Dilma, era uma loucura falar na punição do Lula pelos crimes que ele havia cometido, era um absurdo você falar em diversas coisas que hoje está na nossa pauta. Como que é essa organização? Estou vendo que vocês têm camiseta. Quem financia isso? Como funciona a parte econômica? O povo. São doações livres, um doa 5, um doa 10, um doa 20, a gente junta tudo, paga o carro de som, paga a estrutura e também a venda de camisetas. A gente fabrica camisetas. As camisetas são vendidas? Algumas são e outras doadas, mas essa, por exemplo, a pessoa pode comprar com um valor irrisório, algo para contribuir, aí leva a camiseta como presente, leva o pichulé como presente, um adesivo, e aí ela acaba recebendo esse mimo e contribuindo para que o movimento continue, porque é muito caro. Uma manifestação dessa custa muito caro. Qual que é a média de valores que você consegue? Depende do estado, depende da cidade, depende do tamanho da manifestação, depende do tempo de divulgação. E essa expectativa aí, quantos carros terão hoje de trio lá? Como funciona essa parte burocrática? Segundo a Polícia Militar, foram registrados pedidos de 11 carros. São de movimentos diferentes, né? Todos com a mesma pauta, que é a pauta do impeachment. A expectativa é grande, a gente não fica dando números, né? Porque é sempre uma incógnita. Mas confirmado nas redes sociais, passou de 4 milhões de pessoas no Brasil. 4 milhões de pessoas no Brasil, você pode colocar 2 milhões de pessoas só na Paulista e região, né? Na redondeza. Esse pode ser o maior ato já realizado pelo MBL? Vai ser o maior ato realizado na Nova República. 15 de março já foi o maior ato popular, pessoas na rua, no mesmo dia do mundo em tempos de paz. Estamos chegando cedo então, porque você vai fazer parte dessa organização para poder... A gente faz tudo, não é só pegar o microfone e discursar, a gente chega lá, vai montar as coisas, vai atender a imprensa, vai ver se está tudo certinho, e já tem gente lá. Você pode ter certeza que nós estamos ainda há 4 horas da manifestação, mas tem pessoas que dormem lá, sábado para domingo. A expectativa do impeachment. A pauta é única, a pauta é o impeachment de Dilma Rousseff, a pauta é o fim desse governo fraudulento, desse governo criminoso, e é o que o povo quer, o que a maioria quer, uma presidente que tem 93% de rejeição, ela não tem condições alguma de continuar governando. Porque antes da crise econômica é política, ela não tem apoio no Congresso o suficiente, ela não tem apoio nas ruas, então não tem porquê dela estar lá. Estamos agora com o Kim Kataguiri, o Kim que é uma das lideranças do ato de hoje, e vamos agora compreender um pouquinho como funciona os bastidores e o que ele tem a nos dizer de especial. Ô Kim, primeiro obrigado por estar falando conosco. Eu que agradeço. Como é que é essa situação hoje? Como é que é esse planejamento do ato? Bom, a gente tem antes de tudo tem a divulgação, né? O planejamento de divulgação que a gente já anunciou a manifestação no dia 3 de dezembro do ano passado, então já tem 3 meses aí de campanha que a gente criou uma campanha chamada Esse Impeachment é Meu, baseado nas diretas já que tinha o Eu Quero Voltar para o Presidente, e com o objetivo de divulgar a manifestação do dia 3 de março, mas também de combater a narrativa do governo de que o impeachment se trata de um embate entre Eduardo Cunha e a presidente Dilma Rousseff, né? A gente quis mostrar que é muito mais uma questão nacional do povo brasileiro que está combatendo o governo por causa da inflação, por causa da crise econômica, por causa da corrupção, por causa da fraude fiscal, enfim, tudo isso que a gente está vendo hoje no nosso país. É um momento eufórico ao extremo, são exatamente 1h30, pela organização nem começou o ato ainda, mas a festa já reúne muitas pessoas, não vamos deixar de mostrar essa realidade. O número é exorbitante, pelo que a gente acompanhou pela rádio, já são exatamente 1 milhão de pessoas, o número está enorme. Tem que ficar marcado na história, porque um dia o Partido dos Trabalhadores marcou na nossa história um tempo de derrota, um tempo de crise, um tempo de perca. Só que agora ficará marcado na história um tempo de restituição e de mudança. Então levanta a mão pro céu e vamos cantar o hino nacional. Abaixa a mão agora, enche o pulmão de ar, ouvir. Pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade.
Dilma Rousseff será impeachmentada. E não haverá mais ministério para fazer barganha. Não haverá mais cargo comissionário para fazer troca. O Estado Nacional vai acabar. E o povo brasileiro Hoje, após um dia de muita manifestação, o Brasil inteiro foi tomado por milhares de pessoas na rua. E aí, a Dilma fica ou sai? Acabamos por aqui. Se liga aí, gira conosco.